Olá, meu nome é Arthur, eu faço engenharia de materiais na Poli e atualmente estou em duplo diploma aqui na França. Eu sou a Luísa, eu estou no meu segundo ano Bom, vou começar meu segundo ano de duplo diploma e eu sou aluna de engenharia de materiais na. Oi, eu sou a Milena, eu também estou em duplo diploma, faço engenharia de materiais, tanto na Poli quanto no INSE. Começando aqui, a primeira pergunta é sobre o período de escolha de vocês, para vocês contarem mais como foi esse processo, por que vocês escolheram esse país, por que vocês escolheram essa faculdade e quais critérios vocês levaram em conta na hora dessa decisão. Certo, desde que no meu segundo ano na Poli eu comecei a fazer francês, eu já tinha interesse de vir para a França, não tinha escolhido nenhuma faculdade específica, mas o país França, por ser. Na época eu pesquisei e tinha uma área de engenharia de materiais interessante, que eu tinha vontade. Sempre fiquei muito em dúvida em fazer só aproveitamento de estudos ou duplo diploma. Então isso também é uma outra coisa que a gente pode discutir mais para frente. Mas eu acho que eu escolhi mais baseado nas oportunidades que a USP dá, sei lá, no número de faculdades que tem voltado para o meu curso aqui na França, e esse tipo de coisa que me fez decidir o país a princípio. E são muitas opções, e tanto no processo você escolhe algumas opções, então a faculdade especificamente, eu acho que depende de cada curso também. Então, acho que foi isso para mim, para a minha decisão da França. Eu escolhi a França também porque logo no segundo ano, no primeiro ano eu já sabia que eu queria fazer o intercâmbio. Então no segundo ano eu tinha que escolher uma língua para começar a estudar. E daí eu escolhi o francês porque eu sempre achei a língua bonita. E depois, quando você já está estudando uma língua, era meio certo que eu viria para a França, que eu queria vir para a França. Quanto mais você estuda, mais você fica ligado à cultura, fica mais interessante. E depois, quando eu vi as opções que a Poli deu para fazer DD, eu vi que os cursos de materiais estavam mais ligados com a França mesmo. Era onde eu tinha mais interesse, então acabou juntando tudo isso. Acho que foi basicamente. Cara, eu não escutei a resposta do Arthur, mas eu acho que a minha tem muito a ver com a da Milena, porque desde, na verdade, o primeiro semestre de materiais, a gente escutava os nossos professores falarem muito bem da França. Eu acho que a maior parte deles fez algum mestrado, alguma especialização na França. Então, fazia muito sentido estar na Poli e aí fazer uma continuação na França. E justamente por isso tem muitas vagas de materiais na França. Então, desde o meu primeiro semestre, eu escolhi fazer o curso de francês na Poli mesmo. E aí acabou que deu tudo certo, né? Foi uma história que foi se encaixando direitinho. Falando um pouquinho da questão da vida na faculdade de vocês, como que é a infraestrutura da faculdade de vocês? Se vocês têm algum trabalho remunerado dentro da faculdade, como que é o bandejão também, que a gente também tem um pouco de dúvida. E se vocês também têm o circular, como a gente tem dentro da USP, se vocês puderem falar um pouquinho. Tá, calma que são muitas perguntas. Com relação à infraestrutura, assim, de laboratório, de coisas de aula, de computadores, eu achei que, assim, é super bem servido aqui. Nunca tive que reclamar de nada e tal. Tivemos nossos problemas para aprender a mexer nos sistemas e tudo mais, mas depois que a gente aprende, deu tudo certo. E, enfim, eu acho que quanto à infraestrutura, a minha perspectiva é super positiva. Depois você falou sobre trabalho remunerado. Sim, existe trabalho de pesquisa aqui, que a gente tem que fazer, na verdade, 2 estágios, e no primeiro tem a opção de fazer o estágio de pesquisa científica na faculdade. Em geral, ganha-se um pouco menos do que um estágio em uma empresa. Depende, é claro, mas... Enfim, se a pessoa gosta, não tem o que discutir.
o transporte interno que você disse aqui, para a gente, não, assim, não existe um transporte interno da faculdade. O campus é relativamente menor que o da USP, então... E a gente mora dentro do campus mesmo, todos os estrangeiros podem ter a opção de morar aqui dentro. Então, assim, a gente... Do nosso departamento, a gente mora 5 minutos a pé, assim, menos que isso. Então, é coisa que não precisa de um transporte nesse nosso caso. Mas tem vários pontos de transporte público, tanto dentro do campus quanto fora. Então, assim, não é uma dificuldade se a pessoa morar fora do campus. Eu acredito. Acho que é isso. Vai lá, Lu. Bom, eu vou completar sobre infraestrutura. Cara, é outra vida, né? Se a gente for comparar com a USP. Vocês podem reparar, o Arthur e eu, a gente está no apartamento da faculdade. Gente, é um conforto, assim, inigualável, é perfeito. A gente mora com um colega de quarto. Aí, no nosso caso, pelo menos, a gente mora com um colega de quarto, a gente tem nosso banheiro, nossa cozinha. É assim, muito tranquilo mesmo. Eu tinha muito esse medo de você habitar com alguém que você não conhece, vai ser de alguma outra nacionalidade e tal. Aqui no INSE, eles tiveram o cuidado de manter a gente entre estrangeiros. Então, a minha companheira de quarto está fazendo DD também pela Unicamp. Então, assim, é bem tranquilo nesse sentido, não precisa ter medo de morar na faculdade. É mais caro se a gente for comparar com aluguéis fora, na cidade e tudo mais. Só que a gente precisa ser realista, né? Do Brasil, é muito difícil a gente querer conseguir achar um quarto, a gente não sabe onde não sabe a distância. Então, é uma ótima opção ficar por aqui. Além dos transportes, que o Arthur já falou, que a gente fica super bem posicionado, aqui na nossa cidade, e outras cidades da França também tem, um sistema de bike que a gente aluga. Então, assim, a cidade aqui é pequenininha, é tudo plano. Então, assim, tudo a gente quase consegue fazer de bike quando está no verão. Outra coisa que eu queria completar que o Arthur falou é sobre a opção de trabalho remunerado, mas mais voltado para alunos de baixa renda. A gente tem uma colega brasileira que está fazendo AE aqui, fez AE, e no tempo que ela ficou aqui, ela trabalhou no bandejão. Então, ela recebia um salário baixo, assim, não é nada demais, mas já ajudava, e era um tempo que todo mundo tem, sabe? É o tempo do almoço ou o tempo da janta. Além disso, também teria a opção de você trabalhar na biblioteca e tudo mais. Então, também é uma opção que pode ajudar. O bandejão aqui, que você perguntou, assim, é muito mais caro, tá, gente? Vamos ser sinceros, o euro tá bem alto. Eu acho que a gente paga 4,25, 4,30, um negócio assim. E não é comida brasileira, né? Então também faz falta aquele arroz e feijão central, mas tudo bem, faz parte. Mas a gente também pode comer em casa, pode fazer sua própria comida, como eu mesma disse, tem a cozinha aqui, não é um problema absurdo. Nesse primeiro ano, eu fui bandejando, todos os brasileiros estavam, e a gente fazia, a gente só almoçava para facilitar a vida, e a janta a gente conseguia jantar em casa, como o Arthur falou, a gente mora do lado do prédio, a Materiais, eu acho que nós da Materiais somos os que moram mais perto. 3 minutinhos a gente até fica meio preguiçoso, né? Não sei o que será de mim quando eu voltar a pegar o metrô em São Paulo. Mas acho que da minha parte são esses comentários. Bom, eu queria só completar dizendo que quando a Luísa disse que a gente tem um colega de quarto, na verdade não é o quarto em si, cada um tem o seu quarto separado, que isso deixa tudo bem mais confortável, no geral, para a gente viver. E sobre infraestrutura, uma coisa que chamou bastante minha atenção, pelo menos no curso de materiais, é a infraestrutura dos laboratórios. Aqui a gente tem muito laboratório e os equipamentos dos laboratórios são muito legais e realmente eles deixam a gente livre para a gente manipular o equipamento. Uma coisa que é um pouco que eu já tinha feito IC no Brasil, mas a maioria dos equipamentos não era eu que manipulava em si, assim, porque são coisas caras, você não é treinada para fazer isso. Aqui eles deixam a gente livre na sala. Os laboratórios têm um sistema diferente do Brasil, então a gente faz em duplas ou trios, e cada dupla faz um experimento diferente, e durante o semestre a gente vai fazendo rotação, então acaba que você e mais uma pessoa
fica fazendo um laboratório específico, então você vai fazer tudo do laboratório. É você que vai mexer, é você que vai fazer o cálculo, é você que vai fazer tudo. Você que vai falar com o professor, isso é muito legal. E uma outra coisa de infraestrutura que eu acho interessante também é que a gente tem uma enfermaria dentro do campus. Já aconteceu de passar mal no bandejão, e eles me socorreram muito rápido, eles estavam super treinados para fazer isso. Na época, eu não tinha ainda o meu número do seguro-saúde francês que a gente tem, então foi bem prático para mim, porque eles me levaram para lá e já falaram para onde que eu poderia ir, que eles iam me atender mesmo sem o meu número da assistência. Da assistência. Então, acho que isso, tipo, são algumas coisas, não é que nem o HU, tipo, você não vai poder, você não vai poder fazer vários exames lá, você só vai ter uma orientação, mas pra gente que tá num país diferente, só isso já ajuda bastante. Vocês chegaram a citar que vocês têm, que só há materiais que tem essa questão do DD, de fazer por aqui, e que talvez iria abrir para outros cursos. Mas aí na INSA Lyon, que outras engenharias que vocês têm, e até assim, o que vocês mais gostam na faculdade de vocês? Eu não sei se eu falei o nome certo, mas eu queria saber quais outras engenharias que vocês também têm aí. Eu acho que tem praticamente todas que tem na Poli. Elétrica, telecomunicações, civil, produção, que é que eles chamam de engenharia industrial. Nossa, ajuda aí, gente. Mas eu acho que, não sei, acho que tem todas, talvez, ou quase todas. Eu acho que aqui em Lyon não tem engenharia química, mas eu acho que tem outros campos do INS que tem engenharia química, então talvez teria que olhar em outras cidades. Tem ambiental também. Tem engenharia de biociências, mas aí acho que não vai ter como ter equivalência na Poli. Mas é que o nosso, bom, até onde eu sei, os problemas seria que a gente tem a convenção é para INSA Lyon, né? Então, não sei se vai estar valendo para a química que tem em outros lugares, porque tem INSA, eu acho, mais 4 unidades, mas a nossa convenção é para o INSA aqui de Lyon, porque veio a aluna daqui, né? Tem mecânica também, que bastante gente veio para mecânica, que a gente esqueceu de falar agora. Eu acho que para a AE, eu acho que eles já abriram para outras unidades do INSA, sem ser em Lyon. Então, eu acho que talvez eles já estejam pensando em outras oportunidades, outras engenharias. Bom, eu acho que uma coisa que dá para a gente falar, saindo um pouco do assunto das engenharias, é sobre a pegada da engenharia aqui no INSA, que eu não tinha uma dimensão do que seria até eu chegar aqui, né? Quando a gente lê no site institucional e tudo mais, eles falam que eles estão formando um engenheiro humanitário, não sei como eu posso traduzir certamente para o português, mas o que isso significa na prática? Aqui, quando a gente chega, logo no primeiro semestre, a gente vai ter as matérias do tronco comum, né, que vai ser engenharia, e a parte que é engenharia de materiais propriamente. E, além disso, a gente tem as matérias que vêm do departamento de humanas. Aí, no caso, o que tem aqui? A gente foi obrigado a fazer inglês, porque todo aluno do INSA Lyon, todos os alunos mesmo, os franceses, todo mundo que fez aqui 5 anos, tem que sair fluente em inglês. E aí tem os alunos que estão fazendo inglês com a gente, que são franceses, tem os franceses que já são fluentes em inglês, então eles já estão fazendo a próxima língua deles, então isso é muito importante para eles. Além disso, tipo, essas aulas não são voltadas para um aprendizado da língua gramatical, já é uma aula avançada, então, assim, a gente teve uma ótima experiência aprendendo a lidar com entrevistas de emprego. Então, foi muito, muito interessante para a gente, porque a gente vai ter que fazer estágio na França e a gente nunca sabe qual é a cultura do outro país,
quanto a isso, né? Assim, o que esperar. É mais ou menos parecido, mas ainda assim é bom você ver um francês falando sobre isso. Outra coisa é que a gente é obrigado a fazer esporte. Então, a gente tem na nossa grade horária 2 créditos de esporte, então 1 vez por semana. Não é igual à USP, não tem o CP, aliás, saudades do CP, mas eu e a Milena, a gente teve a oportunidade de fazer natação. O Arthur chegou a fazer tênis, então, assim, tem vários esportes, tem uns esportes bem franceses também, que eu não sei nem explicar, porque é coisa deles. Mas parece estranho, né, quando a gente olha, é uma experiência diferente da do Brasil, mas é super legal e também é um jeito de fazer amigos franceses, porque, galera, não é fácil. Nossa, gente, eu achei muito interessante, de verdade, principalmente essa questão do esporte. A Milena chegou a citar sobre a questão dos laboratórios. Vocês também têm a opção de fazer um IC ou algo do tipo aí na França, na universidade de vocês? E não sei, se vocês tiverem essa oportunidade, vocês têm que conversar com o professor. Enfim, fala um pouquinho mais dessa questão dos laboratórios também. Então, até onde eu sei, a gente pode fazer não concomitante com as aulas. Não sei se a gente pode fazer com as aulas. A gente tem 2 períodos que eu comentei no início de estágio. E o primeiro estágio você pode fazer de pesquisa como se fosse uma IC. E tem o TCC, o projeto de conclusão de curso, que também você tem que fazer no último semestre, um projeto de pesquisa sobre qualquer coisa, enfim. Mas tipo, pode ser trabalhando no laboratório aqui, para a gente da materiais é muito comum isso. E, enfim, não sei exatamente se é como uma IC, porque no período de estágio que a gente tem, do primeiro estágio, que pode ser pesquisa, normalmente a gente trabalha já dentro de um projeto que já existe, pelo menos da parte que eu vi. Não sei direito, é meio um pouco diferente, né? Você já vai entrar ali numa equipe, num projeto no meio. Pelo menos até onde eu sei. Não sei a diferença de vocês duas. Eu vou tentar completar o que o Arthur disse, eu acho que ele explicou bem. O conceito de ser aqui, ele é diferente, não existe. Existe a opção de você fazer pesquisa, sim, mas ela está mais atrelado com você trabalhar em um em um laboratório precisamente. Então, assim, no caso da materiais, a gente poderia fazer isso durante os 3 meses de estágio que a gente teria feito agora nessas férias, né? Ou nos outros 6 meses que a gente vai ter que fazer no primeiro semestre de 2021. O que é diferente do Brasil? A remuneração é maior, porque você está sendo um estagiário, né? Não vai ser uma bolsa PUB, não vai ser FAPESP, vai ser uma coisa melhor, a remuneração vai ser melhor. Pode estar atrelado ou não a um projeto de conclusão de curso. Eu acho que no caso da materiais não acontece, porque a gente faz o nosso TCC antes da gente fazer esse estágio. Mas nada impede de você atrelar. Uma opção muito, muito legal que você pode fazer aqui também nesse nosso terceiro semestre aqui, que vai ser de matérias mais voltadas para a finalização do curso, você pode meio que engatar num mestrado. Então, também é uma opção de você seguir na pesquisa e aí você conseguir um trabalho remunerado e tudo mais. Mas, ainda assim, não é o que a gente chama de ser, uma coisa diferente. A Milena, acho que entende um pouco melhor sobre isso. Ela teve a oportunidade de fazer estágio aqui, então é uma boa a gente ouvir ela falando. Eu estou fazendo estágio agora, e meu estágio ele é numa empresa, não é dentro da faculdade, mas eu percebi que, na verdade, o estágio que eu estou fazendo aqui, ele se parece muito com o que eu fiz na minha IC quando eu estava no Brasil. É um estágio num centro de pesquisa de materiais, e eu acho que isso é uma coisa, é um diferencial entre o estágio do Brasil, da Poli, e o estágio aqui na França. É que aqui na França, normalmente, eles pedem para você fazer um estágio em alguma coisa que seja relacionado, verdadeiramente seja relacionado com o seu curso. Então, você não pode fugir muito da sua área. Eles precisam assinar o seu estágio e eles levam isso em consideração, levam o seu projeto em consideração. E eu tô achando, assim, o meu estágio, eu não sei como é o estágio das outras pessoas que fazem aqui na França, mas o meu estágio, particularmente, ele é bem parecido com o que eu fazia na IC. Eu tenho um tutor na empresa, que é um engenheiro, que o trabalho dele é totalmente pesquisa, tanto que ele já trabalhou com alguns professores da Poli,
enquanto eles estavam aqui na França, e é bem parecido. Ainda assim, nessa questão do estágio, são as empresas que entram em contato com vocês ou com a faculdade, e se vocês têm essa possibilidade de estagiar fora do país também, ou só na França? Tá. Sobre as empresas entrarem em contato, esse ano o nosso período de busca de estágio foi meio conturbado por causa do corona. Então, assim, ficou um pouco complicado. A gente tinha esse estágio obrigatório de 3 meses agora, mas deixou de ser obrigatório porque, tipo, 2/3 da sala não conseguiu estágio. E, literalmente, 2/3 aqui nessa chamada tem 3 pessoas, 2 não conseguiram. Mas, assim, existe um evento aqui que é mais ou menos como uma feira de estágio aí no Brasil, bem grande, que as empresas vêm aqui no INSA, que é num espaço aqui no galpão que tem aqui dentro da faculdade mesmo, num negócio gigante. Tipo, como que chama o da Poli? Esqueci. A feira de estágio da Poli. Me ajudem. É o WI. Isso, obrigado. Aqui é a Feira de Profissões e lá na Poli é o WI. Isso. Então, assim, as empresas vêm, se interessam pelo INSA. O INSA, tipo, é bem reconhecido aqui. Esse ano, aparentemente, foi um pouco mais difícil, assim, até os franceses falam por causa disso e tudo. Mas tem várias plataformas, assim, tem plataformas da nossa faculdade só para que a gente consegue ver as parcerias que tem entre a empresa e a nossa faculdade. Então, assim, tem bastante oportunidade, eu acho, em um período normal. Acho que no quesito oportunidades, eu tive uma experiência parecida com a da Poli, então, assim, a gente tem aquele e-mail que a gente recebe todas as oportunidades. Além disso, o INSA meio que tem uma... É como se ele tivesse um LinkedIn que é só para alunos do INSA, ou, tipo, é uma parte do LinkedIn, que é só... Do LinkedIn, eu tô falando do LinkedIn, que é a coisa mais próxima que a gente tem no Brasil, é uma plataforma de estágio, de trabalho aqui da França, e aí tem essa página que é só do INSA. Por quê? Tem vagas de estágio que são só para o INSA. Só que existe isso na Poli também, né? Aqui é uma grande escola de engenharia, assim como a Poli é também. Então, a experiência é parecida. Existem muitas oportunidades e eles podem exigir que a gente se prenda à nossa área da engenharia de materiais, porque tem oportunidade para todo mundo, assim, né? Em condições normais de temperatura e pressão, teria oportunidade para todo mundo. Então, a gente ainda vai precisar passar por isso para o próximo semestre, mas a gente não escutou histórias tenebrosas de gente que não conseguiu ou que sofreu muito. Existe sim oportunidades para fora do país, outra coisa que eu achei muito legal. Logo quando a gente chegou aqui, eu acho que em outubro, a gente recebeu do e-mail da faculdade umas 3 ou 4 oportunidades de trabalhar num laboratório na Austrália. Porque aparentemente existe uma ligação INSA, Lyon e Austrália. Eu fiquei tipo, caraca, eu estou realmente num lugar de muito prestígio. Além disso, existiram oportunidades que foram enviadas para a gente que era na Bélgica, e na Bélgica faz sentido, né? Porque é a mesma língua e tudo mais. Então, a gente ainda consegue aproveitar. Então, assim, tem oportunidade para sair. A gente tinha um amigo que queria muito encontrar na Alemanha, porque ele falaria alemão. Então, assim, estando na Europa, você já deu o passo mais largo. Assim. O mais difícil era sair do Brasil. Agora, as portas aqui parecem que estão muito mais abertas. E uma coisa que eu acho que é interessante também entre essa relação do INSA com as empresas é que a maioria dos projetos de TCC são projetos propostos por uma empresa. Então, você vai fazer o projeto de pesquisa e, na verdade, a empresa vai realmente utilizar o que você fez, o trabalho que você fez, e isso acaba fortalecendo um pouco a relação entre a universidade e as empresas, no geral, eu acho. Porque daí, no dia da apresentação, quando você apresenta o seu TCC, sempre tem as pessoas das empresas que vêm até aqui. Logo que a gente começou também o semestre, na primeira semana, todos os alunos do 5º ano fizeram as apresentações dos estágios deles, e as pessoas, os responsáveis das empresas estavam presentes. Então, acaba tendo um pouco de contato, assim, nessas situações que a faculdade prepara.
Muito bom, gente. Vocês falaram dos esportes, que acaba sendo até uma disciplina obrigatória. Vocês têm atividades extracurriculares no campus? Vocês têm grupos de extensão? Se vocês têm grupos de extensão, tem algum que seja semelhante a gente, a Ipoli, que cuida dos intercambistas, de vocês que estão vindo? Sim, existem os grupos de extensões aqui, de diversas... Tipo, existem muitos mesmo. No começo do ano tem uma feirinha lá com... Tipo, cada um vai fazer sua propaganda e tudo mais. Tem o que a gente chama de BDE, que é uma coisa similar ao Grêmio. Enfim, não consigo me lembrar de um especificamente para cuidar dos estrangeiros. Acho que não tem. Me corrija se eu estiver errado depois. Mas, assim, tem muita coisa mesmo. Tipo, grupos de esqui, grupos de jogos, sei lá, de esportes, vôlei, tênis. Tem várias coisas, de leitura, tem, tipo, vários grupos de extensão, assim, que... Tipo, a Poli também tem vários que a gente nem conhece, menores. Então, cada dia eu descubro um novo da Poli também. Mas eu achei bem legal, na verdade. E, assim, nessa feirinha que tem é bem legal, porque eles tentam realmente fazer você gostar, você querer participar e tudo mais. Pra mim, pelo menos, foi um pouco difícil, porque a feira foi bem no começo e meu francês já era ruim. Ainda é ruim, ainda era pior antes. Mas assim, eu achei bem legal. Tem bastante coisa para fazer. Mas não lembro de nenhum parecido com a Ipoli, não. Quando eu estava procurando informações sobre como ia ser a integração, eu estava exatamente procurando alguma coisa parecida com a Ipoli, porque eu conheci estrangeiros que usaram e abusaram, né? Porque facilita demais a vida. Mas não existe realmente. O que foi muito bom e que espero que tenha para a galera que vai vir no próximo ano, não sei direito como vai ser, é que quando a gente chega, a gente tem a escola de verão de francês. Então a gente fica, acho que cerca de 2 semanas morando no campus já, tendo aulinha de francês e tendo umas atividades animadas por alunos daqui. Então, assim, é um pessoal que é desse grêmio, eles têm até uma seleção, assim, de quem vão ser os animadores, é uma coisa até concorrida, porque eles fazem meio que de estágio, sabe? Esse período de estágio. Não, na verdade, sim. Quem acho que o primeiro e segundo ano aqui tem que fazer um período de estágio que é curtinho, que seria 1 mês, e aí eles podem substituir isso por essa escola de verão, por serem animadores. E foi uma coisa muito legal, ajudou, sim, a gente conhecer novas pessoas, e na verdade, o resultado acho que fica parecido com o do Ipoli, que a gente acaba sendo muito amigo dos estrangeiros, porque a gente fica tendo aula de francês junto, a gente chega no campus antes dos franceses chegarem, então, assim, ano passado, quando a gente chegou, era mais ou menos essa época, o campus era meio fantasma, assim, não tinha ninguém. Agora vai ficar meio parecido, porque não vai chegar muita gente nova. Mas, enfim, não tem o Ipoli, mas ainda assim a gente consegue... Na chegada, a gente tem um jeito de conhecer alguns franceses e muitos estrangeiros. Sobre os grupos de extensão. Tem muitos, só que eu também acho que a época que eles apresentam para a gente acaba sendo meio assustadora, assim, porque a gente acabou de chegar, a gente conhece poucos franceses. Então, a gente viu, a gente conversou com alguns, mas eu não entrei para nenhum. Mas existe, assim, movimento feminista, existe o movimento dos latinos, existe o movimento da galera que vai para o Oktoberfest, existe o grupo para provar novos vinhos. Então, assim, é bem legal. Existem vários grupos de extensão, existe de robótica também, existe os centros acadêmicos, né, de cada engenharia. Então, acho que a vida acadêmica chega a ser bem parecida com a da Poli. Tem uma coisa parecida com a nossa Poli Júnior, tem o Engenheiro Sem Fronteiras, que é do INSA Lyon. Então, nesse quesito é bem parecido. Acho que é isso que eu consigo me lembrar. Sobre ter um apoio quando a gente chega aqui e durante o nosso curso, eu acho importante falar também que a gente tem um professor aqui do INSA, que ele foi para o Brasil quando a gente estava fazendo o processo seletivo, fazer entrevista com a gente, e até hoje ele continua chamando a gente para ir no bar, ou fazendo videoconferência no momento, né, porque não estava sendo possível ir para o bar. Mas ele fica bem preocupado, assim, se tá tudo bem com a gente, se a gente está tendo algum problema com o nosso departamento,
ou com alguma matéria, alguma coisa no acordo entre o que a gente fez antes e o que a gente está fazendo na Poli que não está dando certo, ele sempre fica perguntando se como está sendo o nosso intercâmbio, né? E pedindo sugestões para tentar corrigir as coisas que estão dando erradas para os próximos que vão vir. Então, já é um apoio também que a gente tem aqui. Acho que agora eu vou fazer uma das perguntas mais legais, que eu queria saber um pouco sobre a questão do entretenimento. O que vocês têm na cidade de vocês, de opção de entretenimento, seja cinema, museu, e também na faculdade, se vocês também têm Inter, se vocês também têm Tusca, como que são os rolês também da faculdade? Tá, uma boa parte do nosso entretenimento desse ano a gente não teve, porque a gente ficou em casa, quieto, mas em Lyon tem bastante coisa para fazer, é uma cidade bem histórica, então tem vários lugares para ir, museu, etc., como você comentou. Aqui em volta, a gente está perto dos Alpes e tudo mais, então no inverno tem coisas de esqui e tal. No verão tem vários lagos que dá para entrar aqui em volta, assim, 1 hora, 2 horas de carro no máximo. Na cidade mesmo, é assim... É que, assim, Lyon é uma conurbação de algumas pequenas cidades, então a gente mora numa cidade que é exatamente do lado, assim, e tem a École Centrale de Lyon, que é no outro extremo, então é uma cidade bastante universitária, assim. Tem bares no centro e tudo mais, baladas e tudo mais. Aqui no INSA, tem as festas do INSA, tem uma festa que é uma festa grande, que normalmente é em maio, se eu não me engano. Não lembro agora direito que data que é. Mas, assim, é um pouco diferente das festas do Brasil. Mas aqui tem um espaço que é muito parecida, que tipo, toda quinta-feira tem festa muito parecida com a Kibe, em proporções um pouco menores, mas assim, é dos próprios alunos mesmo, eles se organizam, tem um espacinho lá com mesa de sinuca, mesa de pebolim, umas mesinhas, ou se eles ficam vendendo cerveja e tudo mais, então assim, dá para todo final de semana, toda quinta-feira ir lá e fazer amigos e tudo mais. Acho interessante, acho que é bem legal. Então, o entretenimento universitário aqui, gente, não é igual na USP, não tem como, não existe. A gente sente falta da Kibe, de um Inter, de uma festa da FUFELEST, tipo, gente, isso não faz parte, os franceses são os franceses. A diversão deles também é totalmente diferente da nossa, a gente se acostuma, né? Agora a gente até gosta das músicas francesas, mas no começo a gente ia nesse barzinho que é a Kibe deles, e aí eles escutam muito rap, tem uns rock franceses também. Eles adoram ouvir música que eu gosto de falar que é música de fim de casamento, que eles adoram Bee Gees e ABBA. Então, assim, é bem diferente a experiência. Mas também é interessante, né? Esse bar que tem aqui, ele tem muita gente dos primeiros anos, assim. Então, era um pouco mais difícil a gente encontrar os nossos colegas de classe. Eram poucos que iam. Mas ainda assim, eu acho muito legal ter esse bar. Tipo, ele é um bar bem com cara de bar, assim. Ele é bem bonitinho. Se você botar no Google Maps, você encontra o bar aqui da faculdade. Ele é bem legal. Mas ele é isso, tipo, ele tá aberto todo dia. Então, ele é realmente um negócio aqui da faculdade. Mas não é, assim, o rolê que a gente adorava aí. Porque a gente sente muita falta, de verdade, dos rolês que a gente fazia aí. A coisa mais próxima de um Tusca, assim, tipo, com muitas aspas, é que eles têm... não, na verdade, não perto de um Tusca, ele é mais perto de um Integra. Eles têm um interdepartamento, mas acho que foi uma noite de festa com umas brincadeiras e meio que foi isso, assim. Para quem já está mais integrado, acho que também teria sido mais legal. Isso tudo aconteceu muito no começo, então para a gente acabou sendo um pouco difícil, porque a gente estava super perdido na língua e não conhecia muita gente, mas ainda assim, é legal você chegar meio que se jogando, assim, nos franceses. Era um medo que eu tive muito, assim, porque eu e o Arthur, na verdade, a gente veio com um nível de francês que foi capengando, assim, então a gente tinha muito medo de verdade. E, fazendo um comentário mais sobre a nossa experiência, a gente acaba criando uma rede de apoio de brasileiros, né?
Então, assim, a gente fez uma super família de brasileiros e a gente acaba ficando muito nesse meio. Então, assim, a gente fica fazendo festa de brasileiro, a gente vai um no quarto do outro, porque todo mundo mora aqui no campus. E a gente acaba se virando desse jeito. Eu acho que é muito parecido com quem... todos nós aqui, não sei se todos os dois moram em São Paulo também, mas quem está na USP, a gente tem uma experiência diferente de uma pessoa que, sei lá, vai para uma Unesp, né? Então, eu acho que aqui a gente viveu mais isso, sabe? Você tá todo mundo longe de casa, então a gente cria uma amizade maior. Mas, enfim, essa seria a vida universitária. Lyon, gente, é uma cidade que eu amo. Ela é muito bonitinha. Ela parece uma... Eu sempre brinco que ela é tipo uma Paris versão mini, porque a gente tem até uma mini Torre Eiffel. Ela é muito fofa. Tem os museus... Tem um museu que é grátis, que é pertinho. Bom, não é pertinho, não. Mas a gente pega a bike, a gente chega lá e os 30 minutos pedalando. Então, assim... os rolês também que os franceses fazem muito é ir beber à beira do rio, porque tem 2 rios aqui, né? E aí, tipo, é um lugar super, super organizado, assim, é super arborizado. Gente, Lyon é uma cidade linda demais. Então, assim, eu sou apaixonada. Agora no verão, então, faz frio, claro, né? A gente tá no hemisfério norte aqui, mas agora que tá no verão, a gente tá vendo dias lindos, e mesmo quando fazia frio, não fica chovendo, sabe? Não é um tempo muito triste. Então, a cidade, ela é bonita. A gente vê... o inverno é diferente, né? O inverno mais com as flores mortas e tudo mais. Mas logo aqui do lado tem um parque super turístico, super gigante, que tem zoológico, tem jardim botânico, aí tem umas rosárias, rosária que fala, não sei se em português é assim. Tem um lago com uns pedalinhos. Gente, é assim, é incrível. Lyon... 0 defeitos, eu adoro aqui. Eu não fazia ideia, eu não conhecia antes de vir para cá, mas morar aqui é realmente um sonho. Uma coisa que teve em Lyon que a gente participou e eu gostei muito foi a Fête des Lumières, em dezembro. Então, é um fim de semana, sexta, sábado e domingo, que em todos os monumentos principais da cidade, eles organizam... São projeções com música, espetáculos, assim, com luzes, e é muito legal mesmo. A cidade enche de gente nessa época. Eu acho que vem umas 5 vezes a população da cidade para Lyon, e é bem legal também. Falando um pouquinho agora do curso, né, comparando com a Poli, queria saber o que vocês podem falar que o curso aí complementa o que vocês aprendem na Poli, falar também um pouquinho como são as aulas, as provas, aulas práticas também, depois se puderem comentar dos créditos exigidos e das diferenças entre o ensino aí e o ensino da Poli. Bom, começando com o ensino aqui, a estrutura das aulas é um pouco diferente. A gente tem algumas aulas que são só expositivas, então é lá o professor mostrando slides, fazendo coisa, e a gente tem aulas reservadas só para exercício, e dentro da mesma matéria. E aí, bom, o professor normalmente ele dá sei lá, uma parte da matéria até fechar aquele assunto, e depois vai ter uma aula de exercício sobre aquele assunto. Assim, eu achei muito interessante isso, e acho que ajuda bastante a fixar o conteúdo e tudo mais. Sobre as aulas práticas, a Mi falou que a gente acaba tendo muito mais laboratório, porque, bom, tem muitos laboratórios a mais aqui, muitos equipamentos a mais aqui, e esse quesito que a Mi também explicou sobre a rotação, fazer pequenos grupos, e essa rotação faz com que durante o semestre a gente veja tipo, muitas experiências diferentes, muitos laboratórios diferentes. Sobre a complementação do curso, tem algumas matérias que são um pouco diferentes. Algumas são bem iguais, outras acompanham o que a gente parou no Brasil e continua aqui, complementa bem. Mas, perdão. A gente tem algumas matérias de alguns assuntos, por exemplo, de semicondutores, que a gente não vê absolutamente nada no Brasil. Depois que a gente começou a ter aqui, eu fui atrás na Poli, e quem vê isso é um pouco o pessoal da elétrica, um pouco o pessoal da mecatrônica vê isso. E, tipo, a gente tem aqui fazendo engenharia de materiais.
E foi uma das coisas que a gente falou pro cara que cuida do intercâmbio, né, que a gente não tem tanta base para fazer essas matérias aqui e tudo mais. E, enfim, tem uns projetos de colocar matérias de semicondutores na grade de engenharia de materiais no Brasil já, na Poli, mas não sei se lá para frente, eu já larguei isso, já não sou mais dessa vida. Que mais? Eu já esqueci as perguntas, mas vai lá, Lu. Continua aí. Se tiver alguma coisa, eu falo. Bom, eu acho que eu posso falar sobre o método de avaliação que você chegou a perguntar. A experiência é bem diferente da Poli, porque, como o Arthur falou, a gente vai ter as matérias expositivas, as matérias de exercício e os laboratórios. Os laboratórios, os 2 semestres, a gente teve 2 matérias de laboratórios. E, bom, no segundo semestre foi uma experiência diferente, então eu vou focar mais no primeiro. O método de avaliação dos laboratórios, além de a gente tem que entregar sempre um relatório no final de cada laboratório, a gente também no final tem que fazer uma aulinha para o professor. Então eles selecionam umas matérias lá e aí você e a sua dupla, que vai ser provavelmente um francês, todos nós tivemos essa experiência com o francês, esse é o método de avaliação, então é fazer uma apresentação em francês. No meu caso eu fiz em inglês, porque estava muito no começo, foi muito difícil. Mas, enfim, essa é a maneira de avaliação. Teve prova oral até, também, mas tudo bem, faz parte. A Poli, vou falar mais no sentido da engenharia de materiais, né? Não sei como são as outras. O nosso curso nasceu muito da metalografia, da engenharia de metais, né? Então, por causa disso, a gente tem muita facilidade, coisa que eles não têm. Então, a gente não sofreu muito. As matérias que foram da base de metalurgia, a gente já estava bem... a gente já tinha bastante força nessas matérias. E aí, polímeros também, todas as matérias que a gente teve na Poli também foram bem fortes. Cerâmica que eles nem tiveram. Então, assim, a gente teve... Foi bom que as matérias que eu não teria na Poli, que são semicondutores, a gente teve super bem, mesmo com a pandemia. A gente teve laboratório de semicondutores, que é uma coisa que, assim, a USP não consegue nem sonhar em você ter um laboratório de semicondutores. Aqui tem uma sala branca, que você tem que ficar com aquela roupa inteira assim, uma sala totalmente limpa, só para você fazer uma placa de silicone, uma placa de silício, que é fotossensível. Então, assim, os laboratórios é um negócio de outro mundo, assim, nesse sentido, semicondutores. Os laboratórios de metal é basicamente a mesma coisa que no Brasil, não é tão maravilhoso. Mas é difícil. Além disso, as matérias normais, que vão ser só as expositivas e as de exercício. Nelas, a gente só tem uma prova no final do semestre. Então, a nossa semana de provas é punk, é com emoção, são emoções fortes no final do semestre, porque na Poli, pelo menos, a gente consegue distribuir, né? Aqui não tem essa. No primeiro semestre, a gente não teve trabalhos em grupos, a não ser esses nossos laboratórios. Já no segundo, a gente teve a oportunidade de fazer esses trabalhos, mas a gente perdeu a oportunidade de fazer as apresentações por causa do coronavírus, né? Mas, normalmente, o segundo semestre ele é mais voltado para esses trabalhos em grupos. Eu acho que a gente tem 2. Tem um que é uma matéria de empreendedorismo, então eu volto naquela questão que eu tinha falado, que aqui eles querem formar um engenheiro mais completo, por isso que tem essa matéria de empreendedorismo, e por outro lado tem uma matéria que é dada pela biblioteca, então é uma matéria bibliográfica, entende? Então é bem legal. Bom, nesse sentido é diferente realmente o método de avaliação, mas não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Não é nada impossível de fazer. E a gente pega o jeito. Na verdade, quem nos ensinou como lidar com isso foram os brasileiros que já tinham vindo. Eles não eram de materiais, mas o princípio é o mesmo. Então, é diferente do Brasil. É muito legal a gente ter as matérias de semicondutores. Eu não imaginei que fosse ser tão difícil, porque a galera aqui adora física e matemática, então eles adoram semicondutores. Mas a nossa base aqui foi capengando. Os professores, para tentar suprir essa nossa falta de física de semicondutores, eles chegaram a liberar para a gente o acesso da matéria que os nossos colegas de classe tiveram no ano anterior. Então, a gente meio que tinha esses slides para a gente não ficar tão perdido, porque, imagina, eles já tinham tido um semestre e a gente chegou no meio. Mas, ainda assim, deu tudo certo. E, bom, acho que é isso que eu lembro da minha experiência, assim.
Bom, eu vou falar também um pouquinho sobre como funciona para a gente ser aprovado. Aqui as nossas matérias elas são divididas em grupos, então a gente tem o grupo de humanas, o grupo de matérias específicas e o grupo de matérias de engenharia. E no final a gente tem que passar no grupo, e tendo pelo menos 7 pontos de 20 em cada matéria para ser aprovado. Então pode acontecer que a média é 10. Então, você pode ter 8 em uma matéria, mas ter 12 em uma matéria do mesmo grupo, então acaba compensando se você passa no grupo. E sobre a quantidade de créditos que vocês tinham perguntado também, a gente não tem muita escolha, a gente faz 30, que é o pacote fechado, né, o semestre inteiro dos franceses. Mas, além disso, no primeiro semestre que a gente chegou, quem fez a École d'été teve 4 créditos de francês, que eles consideram aula de francês, aparece no boletim como francês. E depois disso, no primeiro semestre de aula que a gente teve aqui, o francês ele era integrado nas matérias que a gente faz normais, então todos os alunos tinham que fazer 2 línguas extras. No nosso caso, a gente fez inglês e o francês. E depois disso, nos próximos semestres, a gente continuou fazendo o francês, e ele vale 2 créditos, fora do horário de aula, e a gente tem que fazer até a gente passar no TCF, ter a nota mínima que é obrigatória para formar. Então, mas na verdade isso é uma coisa boa, porque a gente continua praticando gramática, a gente continua tendo umas aulas mais focadas no francês mesmo, com outros estrangeiros, que também precisam fazer a mesma prova. E daí é legal que você conhece pessoas de lugares bem diferentes, com culturas bem diferentes, e as discussões normalmente são relacionadas a temas polêmicos, temas tipo, mercado de trabalho, essas coisas. Então é uma experiência bem legal também. Você falou agora da língua e vocês já tinham falado disso em vários momentos, mas perguntar agora mais especificamente de como foi o processo de aprender o francês, tanto o que vocês aprenderam antes de ir e o que vocês aprenderam aí, e como está sendo, na verdade, esse processo. Bom, primeiro depende muito da escola que você vai. Algumas escolas já pedem o certificado antes de você fazer o certificado de proficiência no processo seletivo, e algumas escolas não. No meu caso, eu cheguei a fazer 1 ano e meio só de francês no Brasil, antes de vir. Então, como a Luísa mencionou, a gente era daquele jeito no francês. Mas agora, depois que você passa um semestre, menos de um semestre assim, você já consegue entender muito bem. Então, muitas palavras são parecidas por ser língua latina. E então, assim, você tem que só pegar a pronúncia, pegar o jeito para você entender, etc. Quanto mais você puder fazer e estudar no Brasil, melhor, é claro, porque você já vai vir mais preparado, você não vai ter tanto esse baque, você vai ter mais facilidade de comunicação, de contato e tudo mais. Mas a maioria, pelo menos eu acredito que a maioria das escolas não levam isso como uma coisa que vai te descartar do processo seletivo. A não ser que você tenha um nível 0 de francês, mas a maioria das escolas sabe dessa dificuldade, sabe que os alunos estrangeiros têm esse tipo de dificuldade. E, querendo ou não, nós, brasileiros, a gente consegue superar isso com bastante facilidade por ter coisas parecidas, e a gente evolui até que rápido no francês. Assim, tem muito aluno oriental aqui, principalmente da China, e, tipo, para eles é muito mais difícil aprender francês do que pra gente, sabe? Então, tipo, a escola como um todo tem essa noção de que aluno estrangeiro vai sofrer com isso, e eles tentam, de uma maneira ou de outra, nem sempre dá, claro, tentam amenizar, algumas matérias você pode pedir para fazer a prova em inglês, coisas desse tipo, assim.
Bom, a experiência da língua é uma coisa muito pessoal, né? Então eu vou contar mais da minha experiência. Cheguei a fazer só 1 ano de francês na Poli. Então, quando eu fiz todo o meu processo, eu fiz em inglês, a entrevista eu fiz em inglês e tudo mais. E o INSA, ele tem mais eles captam mais o aluno pelo todo, e não só pelas notas, não só pela língua. Então, acho que foi muito por isso que a gente conseguiu essa oportunidade, e é por isso que ele tem muito esse nosso perfil, sabe? É um perfil que está meio que fazendo tudo, e aí, quando você está meio que fazendo tudo, dá para você ser bom em tudo que você faz, né? A gente não é bom em tudo que a gente faz, pelo amor de Deus. Então, foi muito bom a gente ter tido essa oportunidade, porque eu tinha um nível básico do francês, eu só me virava. Quando eu chegava e alguém falava em francês comigo, meu coração até palpitava. É um negócio assim, é uma experiência difícil, mas quando você está imerso numa cultura, o seu nível ele sobe muito mais rápido do que numa sala de aula. Quando eu fiz esse 1 ano, eu fazia 4 horas por semana. Aqui é a sua vida em francês, né? Então ele dá uma subida muito grande. O que me ajudou muito, não sei se pode ajudar alguém também, foi que no nosso segundo semestre a gente foi apresentado para uma matéria aqui de humanas também, que chama Projeto Pessoal Profissional. E aí nela a gente tem uma professora que é formada, acho que na verdade uma psicóloga, que ela dá aulas voltadas para você lidar com uma entrevista. E aí minha maneira de praticar francês sozinha, com o coronavírus e tudo mais, foi exatamente com essas aulas. Então, assim, treinar para fazer uma entrevista, saber fazer tudo que eu consigo fazer em francês, em português, fazer em francês. Então, agora que já fechamos 1 ano, a gente já consegue ter uma conversa com alguém sem palpitações e não ficar, e assim, aproveitar de verdade, porque realmente no começo vai ser difícil, até para quem vem até quem vem com um bom nível, é muito doido a gente acabar de chegar aqui. E eles são muito receptivos, eles entendem que a gente não tem um super nível, e a gente tá num lugar que a galera fala inglês, então, assim, você não vai ficar na rua sem ninguém entender o que você está falando, isso não vai acontecer. A gente, no primeiro semestre, chegou a ter uma matéria que foi inteira em inglês, então acabava sendo uma matéria que a gente gostava de ter, porque ela era, né, uma coisa que a gente estava entendendo mais que os franceses. Mas é isso. É muito bom que eles dão esse acompanhamento durante os nossos semestres para a gente fazer o TCF, porque a gente vai ter que fazer em algum ponto, né? Não sei como vai ser agora no coronavírus, mas a gente precisa fazer para conseguir o nosso diploma. E, assim, a gente acaba vendo um bicho de 7 cabeças quando a gente chega, passa 6 meses, você vê que a gente consegue se virar. E brasileiro tem sempre um jeitinho. Então, não precisa ter medo. Não sei se o INSA vai continuar com isso de não pedir um nível de língua, mas foi a nossa sorte, né? A gente ter conseguido ter essa oportunidade, mesmo sem ter um super nível da língua, porque estar aqui é muito mais que só aprender francês. São várias coisas, várias experiências muito legais. E você vai pegar a língua em algum ponto, assim, não é nada que vai te assustar muito. Acho que a Milena deve ter ótimas histórias, porque ela fez estágio em francês, né? Uma coisa que, assim, não consigo imaginar ainda, mas uma hora vai chegar também. Então, quando eu vim para cá, eu tinha estudado 2 anos e meio, é um pouco como eles falaram. Eu cheguei aqui e batia aquele desespero sempre que eu tinha que fazer alguma coisa. Principalmente no começo, que a gente tinha muitas coisas burocráticas para resolver, tipo, ir no banco, abrir conta, pegar um número de celular, esse tipo, fazer os seguros dos apartamentos, a gente tinha que resolver isso. Eram coisas bem específicas, não é o tipo de coisa que você treina numa aula de francês. E daí foi bem difícil quando a gente chegou, mas no geral eu senti que o nosso departamento foi bem compreensivo com a gente. Os professores, eles sempre perguntavam assim, tá tudo bem? Tá conseguindo acompanhar? Tá totalmente perdido? O que tá acontecendo? A gente teve a oportunidade de fazer aquelas aulas de TD, que são os exercícios, tudo em inglês, que eles dividem na nossa turma de engenharia de materiais, eles dividem em 3 grupos diferentes para fazer esses exercícios, e um grupo era totalmente em inglês. Isso eu acho que foi bom também para a gente, que dava mais segurança, pelo menos em alguma parte da matéria que a gente estava fazendo. E depois, quando eu comecei a fazer o estágio, também foi outro choque para mim, porque eu já estava
conseguindo me virar melhor quando eu comecei o estágio, mas eu vim fazer o estágio em um outro departamento da França, e as pessoas têm sotaque, e eu não conseguia entender o que elas falavam comigo, principalmente as pessoas que nasceram aqui e viveram a vida inteira aqui, eu não conseguia entender. Mas com 2 semanas, 3 semanas, eu acho que você já vai acostumando o ouvido, daí já vai melhorando. Você já sente mais segurança em falar com as pessoas, porque as pessoas dentro da empresa passam para perguntar: o que você está fazendo? Ou o que você fez no seu fim de semana? Umas coisas assim. Então é bom para praticar, eu senti que ajudou bastante. Mas eu acho que realmente o francês a gente aprende muito aqui. A gente aprende a se virar e vai indo, a gente vai dando jeito. Legal, legal. Acho que a língua é uma questão para todo mundo que está indo fica apreensivo, né? Falando disso, eu quero saber se vocês têm alguma coisa que vocês achavam que ia ser de um jeito e foi de outro, alguma expectativa que foi quebrada, tanto positivamente quanto negativamente, que vocês poderiam contar pra gente. Bom, especificamente, eu acho que eu não consigo lembrar de nada, assim, que eu esperava e foi diferente. Mas muitas pessoas, tanto amigos que já tinham ido para intercâmbio, quanto familiares e tudo mais, meu irmão, inclusive, fez. E eles falavam que no começo era muito ruim, muita adaptação, saudade da família e tudo mais. E, tipo, realmente é ruim, mas a gente se encontrou aqui com muitos brasileiros, então, assim, a gente fez uma família aqui muito, muito legal. A gente tem, tipo, muitos amigos aqui. E, tipo, ajudou muito, sabe? A gente agora, comparando, foi, tipo, pior a parte do coronavírus, da quarentena, do que o começo do intercâmbio, de saudade e tudo mais. Mas, assim, não era uma expectativa que eu tinha de vir e ser muito ruim, mas é o que diziam para mim. E não foi tão ruim assim, então, assim, eu acho que é uma experiência muito, muito legal. E na época do intercâmbio eu tinha muita dúvida de fazer a E de um ano só, ou fazer DD. E depois de ficar um ano aqui e ver todo mundo indo embora, a gente fica, nossa, mano, um ano é pouco mesmo. É legal ficar 2. Tipo, um ano que a gente tá começando agora, depois que passou um ano inteiro, eu me julgo pelo menos mais inserido agora a cultura e a vida aqui na França. E, tipo, se eu tivesse ficado um ano, agora eu ia estar indo embora e foi isso o meu intercâmbio. Então, assim, eu acho que é claro que tem gente que tem seus motivos para fazer um ano, fazer tudo, mas eu acho que é uma experiência sensacional ficar 2 anos fora. Acho muito legal. Eu acho uma surpresa muito positiva que eu tinha, que era um medo que, na verdade, eu fui alimentando desde o Brasil, foi a infraestrutura do quarto. Por quê? Quando a gente estava se inscrevendo, fazendo a matrícula e tudo mais, a gente elencava os tipos de quarto que a gente podia ter. Aí, nesses quartos, existia a opção de você estar num quarto que, por exemplo, não tem privado. Então, assim, ele só tem o chuveiro, você dorme numa cama aqui e outra pessoa numa cama aqui e não tem nenhuma parede para dar uma paz. Aí eu ficava assim, meu Deus, imagina eu viver 2 anos sem ter essa privacidade nunca mais. Então, eu morria de medo disso. Só que esses quartos, graças a Deus, não são dados para intercambistas como a gente. Nós 3 viemos para a melhor residência que tem, a residência mais novinha. Aqui é tudo ótimo. Outro medo que eu tinha era de cair com uma francesa, com alguém, sei lá, que não tomasse banho. Morria de medo disso. Não aconteceu. Estamos em Brasileiros. A gente é cheio de vizinho. Então, eu morria de medo, acho que desse ficar sozinho. E eu fui surpreendida que, assim, ainda que a gente não tivesse a nossa rede de brasileiros, tem todo mundo de estrangeiros que está longe de casa e que a gente acaba se juntando. Então, não foi tão assustador quanto eu imaginava. Uma coisa que, às vezes, faz falta é, tipo, você chegar na sala
e não tem ninguém vai para te dar um bom dia, porque os franceses já têm seus amigos e tal, e você chega meio perdido. Só que, graças a Deus, nós éramos 3, né? Então, a gente sempre chegava na sala juntos. Então, foi outra coisa que foi ótimo pra gente. Os primeiros amizades que a gente fez, na verdade, as amizades que a gente tem, mesmo com coronavírus e tudo mais, são alunos que são estrangeiros na nossa sala também. Então, a gente tem uma grande amiga que é equatoriana, que fala português. Então, ela tá sempre com a gente, ela super ajudou a gente a se integrar e tudo mais. A gente tem mais 2 amigas que são bolivianas. Então, assim, eu acho que é natural a gente ter uma dificuldade de fazer amigos franceses, mas tudo bem, a gente faz grandes amigos de outras nacionalidades, então também foi uma surpresa muito positiva, eu não imaginava que eu ia conhecer tanta gente interessante, então isso foi bem legal. Eu acho que uma coisa que eu tinha bastante medo quando eu escutava as pessoas falando no Brasil, era a falta de simpatia dos franceses. E, assim, no geral, na vida, na universidade, e assim, quando cheguei aqui, eu percebi que não dá para generalizar, tem gente de todo jeito. Tem gente que se você vai no mercado e vai ser super simpático com você, tem gente que vai ser super grossa, eu acho que é basicamente a mesma coisa do Brasil. No INSA, é obrigatório fazer um semestre de intercâmbio para todo mundo. Então, uma coisa que eu senti era que os franceses que já tinham feito intercâmbio, eles estavam bem mais abertos para conversar com você, eles entendiam que às vezes eles estavam conversando entre eles e você não estava entendendo nada, porque eles estavam fazendo brincadeiras e você não é nativo, você não tem esse nível de francês para entender tudo. E, na verdade, principalmente agora, durante o estágio, que eu tive mais contato com franceses, tem pouco estrangeiro que está aqui junto comigo, que, na verdade, tem pessoas muito simpáticas. E a única coisa é que o jeito deles se relacionarem com as outras pessoas é diferente. Então, você tem que aceitar, assim, um pouco, entender que eles são pessoas que têm poucos amigos, você vai ficar muito tempo sendo considerado uma colega, mas não é tão terrível quanto eu imaginava. Acho que, por fim, para finalizar, eu queria que vocês dessem algumas dicas para o pessoal que pretende fazer o DD na universidade de vocês. E até assim, se vocês quiserem contar algum perrengue chique que vocês tiveram, enfim, e principalmente as dicas, se vocês puderem, acho que é só para finalizar. Cara, eu acho que de dica, sim, é mais... Ai, gente, não sei, me ajude. Eu acho que uma coisa bem legal que é bom a gente ver antes de vir e prestar atenção no calendário, é que assim como a gente também tem as semanas do saco cheio, a gente tem a Semana Santa e a Semana da Independência, aqui a gente também tem esses feriados. Então, assim, logo que a gente chegou, a gente teve um feriado de uma semana em outubro, e assim, a gente já vai para outro lugar, porque é muito tranquilo. Lyon é razoavelmente perto da Suíça, então é muito... Gente, assim, é a oportunidade para ir para vários lugares. Perrengue chique a gente passa sempre, mas como você disse, a gente vive, mas pelo menos é perrengue na Europa, né? Então tudo bem. Então uma coisa bem legal de fazer e que eu indico é você ficar de olho, antes de vir, ficar de olho nesse calendário dos feriados e aproveitar para conhecer novos lugares. Para mim foi minha primeira oportunidade na Europa, então assim, qualquer coisinha que dá, eu saio. Paris não é muito perto daqui, mas uma coisa que a Milena fez, que foi muito interessante, é meio que fazer um cartão fidelidade do trem de alta velocidade. E aí você paga um valor X, e aí você consegue conhecer a França. Então, assim, é uma coisa legal para fazer. Uma coisa que eu fiz esse mês, que foi ótimo, foi que eu fiz também esse cartão fidelidade, mas só de um mês, que foi baratinho, porque coronavírus, mas para conhecer a França. Então, assim, eu aproveitei esses feriados longos para sair, e aí agora, nas férias, né, em agosto, eu consegui conhecer a França e tudo mais. Então, cara, tem muita viagem para fazer, tem muito passeio legal. E também não deixar para conhecer as coisas só em feriado.
Lyon, eu percebi que eu só aproveitei de verdade agora quando eu realmente não tinha mais para onde ir, quando a gente não podia sair da cidade e tudo mais, foi quando eu realmente descobri a cidade. Então, assim, é aproveitar até quando as aulas acabam cedo, porque, cara, acaba super cedo, acaba 6 horas as aulas normalmente, e tiveram dias que o sol vai embora às 10 da noite. Já acabou, mas foram ótimos dias do sol ficar aqui. Você até perde o horário de comer, sabe? Uma coisa meio doida. Mas acho que a dica mais importante que eu daria, que eu acho que até é um clichê, é você aproveitar para viajar e ficar esperto nessas datas, porque a gente tem feriados longos que dá para aproveitar bem. Não sei se o Arthur lembrou de alguma coisa agora, se eu passo a palavra para a Milena. Eu acho que sobre isso que você falou de viajar é muito legal, e se você ficar de olho, tem muita promoção, é muito barato, e, tipo, aqui na Europa as coisas são perto, né, comparado com o tamanho do Brasil, então você pega, sei lá, 4, 5 horas num carro, num ônibus, você tá em outro país, passou 2 países já, sei lá, passa a Suíça inteira em menos que isso. Mas, enfim, uma das coisas que você comentou também sobre o gasto aqui mensal, Carol, foi. Acho que depende de cada um, dá para viver de várias maneiras aqui. É uma conversa a se ter, quando as pessoas se interessarem, dá para discutir bastante. Mas é mais caro que no Brasil, eu acho. Na verdade, eu já morava em São Paulo, mas se alguém muda e vai morar em São Paulo, aqui é um pouco mais caro. Mas é uma oportunidade assim que vale a pena você guardar um dinheirinho antes, se você tem vontade, se você está no primeiro ano aí, pensa em fazer intercâmbio, e guardando um dinheirinho, pelo menos para ficar 1 ano, 2 anos, se você não sabe se você vai passar no DD ainda, né? Mas, pô, acho que a dica que eu tenho é isso, e principalmente conversar com os intercambistas. Eu recebi 2 e-mails de alguém que veio conversar comigo, só que eu não olho e-mail, então eu demorei pacas para responder para as pessoas, tadinho, desculpa se você for assistir isso. Mas, sei lá, a dica que eu dou é essa, acompanha a Ipoli, tenta pegar contatos da faculdade que você pretende ir, o que está na sua mira aí, de oportunidades do seu curso, e tenta ver como é a vida aí, esse projeto que a Ipoli está fazendo vai facilitar bastante para vocês, eu acho. Acho que é isso. Eu queria dar mais uma dica antes da Milena falar. Uma coisa que eu não fiz, a gente teve amigos que fizeram, eu achei que foi bem interessante, é você vir com a permissão internacional para dirigir. Eu vim só com a minha CNH, ela serve como documento e tudo mais, mas facilita para você alugar um carro, e como o Arthur falou, você chega na Suíça rapidão e você passa da Suíça, vai para outros lugares, e é bem tranquilo de você alugar um carro por um preço justo com essa permissão. A gente acaba pagando mais caro se a gente for usar só a CNH. Então, é uma coisa que eu teria feito, ano passado, se eu tivesse vindo agora, eu teria feito isso, dá para você aproveitar melhor. E até com o coronavírus, acaba sendo mais... Eu me sentiria mais segura viajando de carro do que pegando 5 horas de ônibus, sabe? Uma dica rápida. Bom, acho que minha dica é uma coisa mais no processo de escolha mesmo, porque eu acho que quando eu escolhi muito pelo curso. E eu não sei se eu prestei tanta atenção quanto eu deveria para a cidade que era aqui na França. Porque eu ia olhando os cursos, eu ia achando legal, eu ia, acho que eu vou colocar isso, porque o curso é muito legal. Mas eu acho que se eu estivesse em outra cidade da França, eu não sei se eu estaria gostando tanto do meu intercâmbio quanto eu estou em Lyon. Porque eu gosto muito de Lyon, e agora que eu vim fazer estágio, eu vim fazer em uma outra cidade, e é uma cidade bem pequenininha, e tem pouco estudante, tem pouca gente da nossa idade. Então, todo fim de semana eu vou embora, eu vou para Lyon, vou viajar, vou para outro lugar. Então, eu acho que é uma coisa que acaba pesando bastante, assim, na experiência que você vai ter. O que vai ter para fazer na sua cidade, onde você, quão bem conectada ela é com outros lugares, para você poder viajar, para você poder ir visitar um amigo que está em uma outra cidade. Eu acho que é bem importante.